Olá, queridos, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui de volta no canal Vim Pela Palavra. Já quero pedir para você se inscrever. Clica aí embaixo para se inscrever. Tem aí do lado também um sininho para você clicar para ser notificado cada novo vídeo que nós colocarmos aqui no canal Vim Pela Palavra. Vamos começar um novo trimestre, né? Estou colocando esse vídeo aqui um pouco atrasado, porque só agora que eu tive acesso ao material da nossa lição. Então, estou colocando essa lição de hoje, que vai rodar agora nesse domingo. Prometo de antes do final de semana, até chegar ali no final de semana, colocar já a lição do domingo que vem para a gente manter o nosso canal atualizado, tá bom? Se você quiser receber o PDF desse material que eu uso aqui, tá? Desses PowerPoint, é só você deixar o seu nome e o seu e-mail que eu te mando, tá bom? Também, se você quiser fazer parte do grupo de WhatsApp, onde tem professores, superintendentes, alunos, vai ser um prazer ter você conosco lá. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para você clicar para você ser direcionado para o WhatsApp, tá bom? Clica no link e você vai ser inserido no grupo de WhatsApp, tá? Nós vamos tratar então nesse novo trimestre, né, lições maravilhosas que Deus está nos concedendo aí. E hoje vamos tratar sobre a necessidade de restauração na alma. Lembrando aqui que o nosso canal Ouvir Pela Palavra também está oferecendo a você a possibilidade de você fazer o maior treinamento de professor de escola bíblica dominical do Brasil. Você quer ser um professor capacitado? Você quer ser um professor que realmente traga impacto aos seus alunos? Aqui na descrição desse vídeo tem um link para você clicar e você vai saber como fazer parte desse treinamento. É um material que eu mesmo trabalhei para ajudar você, professor de todo o Brasil, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos tratar acerca do nosso tema. Textual, Jeremias 31:25 diz que porque satisfiz a alma cansada, a toda a alma entristecida eu saciei. Palavras do Senhor que proferiu o profeta Jeremias, lá no capítulo 31, no verso 25. A verdade aplicada diz que somente Deus conhece o íntimo da sua criatura, podendo então lhe trazer a cura das suas mais profundas dores e frustrações. Olha, ninguém melhor do que Deus para conhecer a gente, né? Ele nos conhece por dentro e por fora, foi Ele mesmo que nos fez, foi Ele mesmo que nos criou, obviamente, conhece muito mais de nós do que nós mesmos, né? Depois de Deus, nós é que somos detentores do conhecimento de nós, mas mais do que nós é Deus. Então ninguém conhece melhor a sua vida do que você, mas Deus conhece a sua vida melhor do que você. Então isso é importante. Nós temos 3 objetivos que nós precisamos alcançar aqui ao terminarmos essa lição. Primeiro é apontar as diferenças de corpo, alma e espírito. Vamos trazer essa diferença desses 3 aspectos da existência do homem, apresentar aí os projetos de Deus para o ser humano, né? Como que Deus pensa do ser humano, o que Deus pensa para o ser humano. E terceiro, destacar a necessidade de nós restaurarmos em certos momentos aí a nossa alma, né? Então, a alma é muito importante. Se você lembrar, nós tivemos uma série de estudos que abordou doenças da alma. Nós tivemos o primeiro e o segundo, né? Que tratou-se de doenças psicossomáticas, traumas, transtornos, e nós vamos caminhar mais ou menos paralelo a esse assunto, tá? Com esse trimestre. Então, é de fundamental importância se você conseguir fazer a leitura daquela revista, se você ainda tem guardada na sua casa, a revista Doenças na Alma vai te auxiliar muito aí na compreensão desses temas, tá bom? Salmos 31, né, é a leitura do texto da nossa lição. Você pode fazer essa leitura aí na sua classe, entre os seus alunos, tá bom? Ou você que vai estudar a lição comigo, né, já pode fazer essa leitura, é onde vai se tornar aí a base do nosso estudo. Então, como já observamos, nesse trimestre nós vamos falar de assuntos concernentes à cura da alma, né? Então,
Nessa lição nós vamos abordar conceitos do corpo, da alma e do espírito. Também nós vamos apontar o amor de Deus expresso na manifestação da sua graça, trazendo-nos a gloriosa e majestosa salvação. Precisamos então, com base no que está em Gênesis capítulo 26, conhecer a estrutura do ser humano. A gente vai ver que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Quando Deus fala isso, quando Deus verbaliza isso, está nos dando a ideia de como realmente Deus está criando aí o ser humano, tá? Vai nos dar essa ideia de qual é a forma de criação de Deus no ser humano. Então, Deus nos criou, né, assim, parecido com Ele, uma estrutura criada perfeita. Então, Deus criou o homem estruturado perfeitamente. Agora, o pecado, né, vai fazer o quê? Vai danificar essa perfeição. O pecado vai vir como um instrumento do inimigo para derrubar essa parede perfeita que Deus fez, essa obra perfeita que Deus fez. Então o pecado vem aí corrompendo essa estrutura. Agora, por isso, então, levanta-se em nós a necessidade dessa restauração do espírito, da alma e do corpo. Ou seja, voltar-se novamente para o seu estado original, para o seu estado divino, naquela forma que Deus criou. Então nós precisamos ter essa compreensão. É imperativo aí que o cristão saiba que ele tem um espírito, visto que cada comunicação de Deus ocorre nesse território. A comunicação de Deus com cada cristão, comigo, com você, se dá ali, nesse território chamado espírito. Se o crente não tem a capacidade de discernir o seu próprio espírito, então ele vai desconhecer de como ter comunhão íntima e se relacionar-se com o Espírito Santo. Porque toda adoração a Deus, toda comunhão relacionada a Deus começa no Espírito. É ali que é a sede, ali que é a casa, ali que é o território, ali que é a habitação do Espírito Santo de Deus. Paulo deixa isso bem claro quando ele escreve à igreja lá de Corinto, né, destacando o quê? A importância de nós preservarmos de maneira irrepreensível o nosso espírito, voltando ele totalmente, né, para Deus. Lá em Gênesis capítulo 1, verso 2, quando a terra estava no seu estado caótico, a Bíblia diz que ela era sem forma e vazia, e havia trevas na face do abismo. E o Espírito de Deus, então, estava presente naquele caos, pairando por sobre a face das águas. Com o propósito de quê? De transformar o nada em tudo, de trazer a luz sobre as densas trevas. Por isso que o Espírito de Deus age primeiramente no espírito do ser humano, como objetivo de transformá-lo novamente à imagem de Deus, trazendo o quê? Luz nas suas densas trevas, né? Nas densas trevas que ele habitava, ou que ele habita, ou que ele anda, né? Reconhecendo o quanto precisa de ser redimido e andar com Cristo em novidade de vida. Então o Espírito Santo de Deus é que faz isso. Antes ele habitava no abismo, quando a terra era sem forma e vazia. E o Espírito Santo de Deus quer habitar no nosso espírito para tornar o que é vazio e escuro em vida e em vida plena, né? Então entendemos o que é o Espírito. O Espírito é o território da comunhão com Deus, né? O território da habitação do Espírito, né? É nesse lugar que o homem desfruta de uma comunhão com Deus e que ele recebe as orientações de Deus. Agora a alma, quando vamos falar aí de um dos sentidos da alma, diz que ela é pertencente a essa vida. Então equivale o quê? A personalidade e até mesmo a própria pessoa. Então a alma está entre o espírito e o corpo, pertence aos dois. Está ligado ao mundo espiritual através do espírito e ao mundo material através do corpo. Tá? Isso que diz aqui na lição. Então através da alma nós podemos ter consciência de nós mesmos, né? E as áreas da alma são o quê?
a mente, né, que ela é a sede da alma, o intelecto, os pensamentos, os raciocínios, a memória. Quando falamos da questão da vontade também, o instrumento para tomar decisões, poder para escolher. Quando falamos no campo das emoções também, o instrumento para expressar os nossos sentimentos, nossos gostos, nossas simpatias, nossas alegrias, nossas tristezas, nossos também piores sentimentos como ódio, enfim, por aí vai. A alma do ser humano ela é singular, né? E nela está todo o nosso ser. Tudo que de fato nós somos por dentro está armazenado na alma, né? E se desenvolvendo na mente, que vai influenciar diretamente na nossa vontade de escolher, de decidir, de agir. Isto envolverá todas as nossas emoções que irão armazenar no nosso subconsciente todos os fatos, quer sejam eles negativos, positivos. Isso vai envolver todas as fases da nossa vida em determinado momento de nossa infância. Nos desenharemos como adultos e assim nos emocionaremos por vezes e agiremos em cima dos fatos armazenados no tempo infantil e juvenil da vida. Então, alma, podemos pensar então a alma como sendo a mente, né? Espírito, um campo em que nós temos dentro de nós que desfrutamos da comunhão com Deus. A alma é onde coabita os pensamentos, as direções da vida, onde coabita os sentimentos, tudo está dentro desse território chamado alma. E terceiro, vamos entender o corpo, né? O corpo humano. Olha que legal que está aí na revista de vocês, que diz que os nomes que se aplicam ao corpo humano. Primeiro, a Bíblia chama o corpo de casa ou tabernáculo, né? Em 2 Coríntios 5:1. É esse corpo na qual a alma do homem mora durante a nossa passagem aqui por essa terra. E invólucro, né? Daniel capítulo 7, verso 15. E depois templo. O templo é o lugar consagrado pela presença de Deus, ainda que não possa abrigar a plenitude divina. Então, o corpo foi um templo, porque Deus estava nele. Quando uma pessoa passa pela experiência do novo nascimento, é reconciliada com Deus e o corpo dessa pessoa torna-se um templo do Espírito Santo. Então a Bíblia chama claramente o corpo dessas três condições. Esse você vai ver chamando de casa ou tabernáculo, vai ver chamando de invólucro e vai ver chamando de templo, tá? Habitação de Deus. O corpo humano é o ponto de contato com o mundo exterior, onde os sentidos, como fala, audição, visão, olfato e tato, são influenciados por tudo que está neste mundo visível. Portanto, nós devemos ter cuidado com o nosso corpo, tanto no aspecto da saúde física como mental, permitindo que somente ocupe na nossa mente o que vai edificar e influenciar o nosso corpo no processo de santificação, o qual vai permitindo que o caráter de Cristo seja formado em nós, refletindo assim em nosso viver neste mundo como luz e sal para a glória de Deus. Espírito, lugar da comunhão com Deus. Alma, lugar onde se habitam os pensamentos, as emoções dos homens. E o corpo é o território do contato, né, com esse mundo externo. A ferramenta para o espírito e a alma fazer essa comunicação com o que é externo, tanto agindo de dentro para fora, quanto também recebendo, né, carinho, amor, recebendo cuidado, ajuda, e o cuidado também com a nossa saúde. O ser humano, ele é obra-prima da criação de Deus. Ele foi criado conforme vimos ali, né, há um pouquinho atrás nós falamos, a imagem e semelhança do Senhor. Então, trata-se de uma criação totalmente diferente das demais, né? Por quê? Porque o Senhor Deus criou o homem para relacionar-se com Ele, com capacidade de escolher. Inclusive usou essa capacidade quando na tentação do jardim, e de gerenciar a obra da sua criação. Portanto, é um ser racional, volitivo e sentimental.
Então o homem é essa obra-prima, né? Vamos dizer assim, é a obra mais importante da criação de Deus. E qual é o nosso propósito? Nosso propósito é adorarmos ao Senhor, né? Deus nos criou para nos relacionarmos com Ele. Então, observe isso. Se você não está se relacionando com Deus, se você não está adorando a Deus, se você não está servindo a Deus, você está com defeito de fabricação. Você está danificado. Você precisa se reconectar com Deus. Você precisa se reconectar com a palavra, a fim de que você viva o seu propósito. Então, o homem, né, é a obra-prima da mão de Deus. Agora, é um lugar apropriado à nossa estrutura. Qual quando a gente vê Deus criando o jardim do Éden, o mundo, as coisas, qual é a razão disso? Né? Deus criou tudo isso para o ser humano. Então Deus deixou aí tudo para que nós possamos ser inseridos nesse contexto, né? E dominar sobre tudo isso. Tudo foi criado para Ele e por Ele. Então esse universo foi criado por Deus de forma perfeita e contendo tudo o que é necessário, tudo o que é importante para que os homens vivam, né, para que eles vivam bem os seus dias que o próprio Deus já na eternidade determinou. Então, Deus coloca o homem para que o mesmo exerça governo e domine sobre tudo o que foi criado. Ele prepara tudo isso ao homem como prova do seu grande amor. Lá em Gênesis capítulo 1, verso 1 e 25, nós vamos ver tudo sendo feito por Deus, e quando cria o homem, tudo já estava preparado por Deus para esse homem. Então, a única responsabilidade que Deus queria do homem era o quê? Cuidar, preservar, né? Administrar aquilo que Deus estava ali determinando. Então, o propósito que Deus levou em conta, o propósito de Deus no contexto geral, ele leva em conta o que? O erro humano. Então, esta é a resposta por qual Deus deu ao livre-arbítrio. Deus concede o poder de escolha a Adão, pois desejava que o ser humano escolhesse manter o relacionamento com o Criador diante dessa investida maligna. Mas Adão escolheu descumprir esta única ordenança. Então, como Deus já sabia disso, ele nunca fez nada por acaso. Ele nunca comete erros. Então, Deus tomou a iniciativa em cobrir o homem quando ele descobriu que estava nu e ao comer do fruto da ciência do bem e do mal. Mesmo em um ambiente sem arrependimento de Adão e Eva, o amor de Deus foi demonstrado em atitude. Então, o propósito de Deus já levava em conta o erro do homem. E Deus, manifestando-se ainda que sem uma aparente demonstração de arrependimento, nós vemos aqui o amor de Deus cobrindo o pecado do homem, trazendo ele de volta para si e para a direção que ele determina. Então, Deus é amor relacional, por isso criou o ser humano com liberdade de escolha, de emoções e sentimentos. Adão escolhe comer do fruto que sua mulher Eva lhe trouxe, e aqui está a problemática de todo ser humano, quando decide escolher sem considerar a vontade e a orientação de Deus. Ora, mesmo Deus estabelecendo a punição, ele fez com amor e cobre Adão e Eva. Ele estabelece a promessa redentora para todos nós, e por inimizade, Gênesis 3,15, e por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a tua semente, e essa te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, o amor de Deus cobre aquela situação. Agora, as decisões precisam estar pautadas na vontade plena de Deus. Nós não podemos toda a vida estar transitando no caminho do limite da misericórdia e da graça. Nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. Cada decisão nossa precisa ser de acordo com a vontade de Deus. Toda a humanidade então passa a carregar um fardo de escolha errada que os nossos pais fizeram lá no Éden. Né? Então, eles perdem o senso simples e claro de sua identidade. Aquele retrato de si mesmo que eles viam em Deus, nos seus olhos cheios de amor,
ficou manchado e distorcido quando eles rebelaram contra Deus. Foram dominados pela vergonha, até que seus próprios corpos, ao verem nus, imediatamente saíram à procura de folhas de figueira e de um bom lugar para esconderem-se. No entanto, Deus toma a iniciativa de demonstrar sua bondade e desce ao jardim à procura do homem, mesmo ao perceber a falta de arrependimento, não destruiu, antes estabeleceu o castigo e proveu o meio de cobrir a sua vergonha. Uma analogia mais nobre aprovada pelo tom constante dos ensinamentos do Senhor é aquele que existe entre o amor de Deus pelo homem e o amor de um pai pelo filho. Toda vez em que repetimos a oração do Senhor, deve ser lembrado que o Salvador fez uso dela no momento e lugar em que a autoridade paternal tinha uma posição muito mais elevada do que os tempos modernos. Amor entre pai e filho, neste símbolo, significa essencialmente um amor cheio de autoridade de um lado e amor obediente do outro. Deus ocupando então esse lugar de amar com autoridade, e o homem ocupando esse lugar de amar em obediência, né? Demonstrar esse amor em obediência, tá certo? Mais uma vez eu reforço que se você quiser fazer aí um treinamento de professor de escola dominical, aqui na descrição desse vídeo tem um link para você clicar e você vai ser direcionado aí para saber como fazer parte desse treinamento, tá bom? Vamos então para a terceira e última parte da lição, quando nós vamos olhar o quadro atual da alma do homem. Então é nítido o quanto a alma dos homens tem sido afetada a cada geração que passa. Dados da Organização Mundial de Saúde apontam que este século tem se tornado o século da depressão, da ansiedade, dos transtornos psíquicos. Um senso doentio e irreal do eu tem tornado vidas vazias e até mesmo arruinado a saúde de muitas pessoas. A gente vê milhares de pessoas em todo o mundo estão aí, né, se voltando para a psiquiatria, para uma análise na busca de alívio para males mentais e espirituais, dos quais cada um deles padece. A situação atual do mundo leva mais e mais à prática da busca da cura da alma. A nossa sociedade está enferma. A mensagem da palavra de Deus também se refere e tem aplicação quanto a este algo que a gente tem visto, a essa triste realidade. Então nós vemos aí cada vez mais sonos químicos, né? Pessoas que precisam tomar remédio para dormir, o mercado farmacêutico cada vez mais rico, maior, mais abrangente. Por quê? Porque as pessoas estão enfermas, estão doentes. Então, de acordo com essa previsão dos profissionais da medicina psicológica, sociológica e psiquiátrica, essa necessidade irá aumentar com o decorrer do século, pois a nossa civilização aumenta a neurose coletiva de ano em ano, por causa da tendência universal de um mundo materialista e de um mundo caótico. É necessário fazer um autoexame. Qualquer prognóstico começa com um autoexame. A pessoa sente uma dor, ela vai procurar um médico. Então ela sentiu a dor. Então ela tem esse olhar para si mesmo. Então é necessário fazer uma autoanálise. A doença da inquietação também aumenta quando somos incapazes de compreender ou experimentar o significado em nossas vidas. Até que nos livremos dessa inquietação causada por limitações, até que estejamos livres da obscuridade, da falta de significado, não poderemos ter paz em nossos corações e em nossas mentes. Por meio da sua mente e ressurreição, Cristo providenciou recursos para que combatamos o inimigo da paz. Então, as limitações naturais, Cristo responde assim, em Marcos capítulo 9, verso 23. Tudo é possível ao que crê. Então, a escravidão da culpa pode responder assim, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que o justifica. Romanos 8, 23. A escuridão de falta de significado, podemos proclamar o resplandecer de Cristo. É Ele a essência e o propósito da paz real e verdadeira. Então, nossa sociedade industrializada e sem amor, sem compaixão sincera, tem causado muitos problemas
As pessoas já não têm raízes. Os relacionamentos estão cada vez mais instáveis, né? O câncer da insatisfação continua a espalhar-se, expressando-se em atos frequentes de violência. Nós já não vivemos um relacionamento tipo eu e você, mas eu e isso, né? O homem e a mulher dessa modernidade flutuam e logo serão presos a alterações ilusórias e vazias. As pessoas já não são tratadas como indivíduos, são elogiadas por suas habilidades e valor monetário. Apanhados na roda viva da vida diária, esta confusão de valores tem impedido que elas vivam o amor ao próximo. Infelizmente é um caos social. Então nós somos autossuficientes para vencer? Claro que não. Nós não somos. Deus deixou isto latente lá nas Escrituras e nos momentos da caminhada de Israel no deserto, quando estes, em desobediência, foram punidos por uma praga de serpentes e muita gente morreu. Mas quando o seu povo se voltou em arrependimento, ele orientou Moisés a levantar uma serpente de bronze sobre uma haste, e todos os pecados que olhavam para ela, o veneno não fazia efeito. Havia cura imediata. Isto tipifica nosso Salvador Jesus, que seria levantado na cruz para trazer a cura contra o veneno do pecado. Só aqueles que creram na promessa de Deus puderam agir de acordo com a orientação e viver conforme Deus estabeleceu. O nosso ser viu nisto não apenas uma ilustração da eficácia da fé na palavra de Deus, mas também uma lição objetiva eficiente do seu próprio e futuro sofrimento vicário, quando seria levantado entre os céus e a terra. Gordon Wenning, ele comentou assim que os homens que estão morrendo no pecado são salvos pelo corpo sem vida de um homem suspenso na cruz, escândalo para os judeus e loucura para os gregos. O amor de Deus pode suportar e pode perdoar todas as deformações da alma, mas o amor dele jamais pode reconciliar-se a um objeto que cause desamor. Ele jamais poderá, portanto, reconciliar-se com o seu pecado, mas ele pode reconciliar-se à sua pessoa, porque ele está com esse poder e essa pessoa pode ser por ele, poderoso, restaurada. Amém? Que lição maravilhosa, que aprendizado, gente, que coisa tremenda. E eu te aguardo na nossa próxima lição, tá bom? Lembrando que se você quiser fazer, se tornar um professor da Escola Bíblica Dominical altamente capacitado, você vai aqui embaixo, clicar no link aí, que é o link da descrição, para você saber como fazer parte desse treinamento, tá bom? Lembrando também, vai ter um link aqui, se você quiser fazer parte do grupo do WhatsApp, é só clicar que você vai ser direcionado, tá bom? Compartilhe os nossos vídeos aí, coloque nas suas redes sociais. Quer esse PowerPoint que eu uso aqui na apresentação da minha aula? É só você deixar o seu nome e o seu e-mail que eu mando para você, tá bom? Beijo no seu coração, Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Forte abraço!